Muito bem, então a gente inicia hoje o sistema endócrino. Iniciamos a disciplina com a pergunta genérica sobre os sistemas, sobre a fisiologia, né? Mas eu espero poder estar respondendo todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o funcionamento do sistema endócrino e como isso está relacionado às suas inquietações com relação ao funcionamento do seu próprio organismo. Bom, o sistema endócrino, eu vou estar passando para vocês. Eu vou pedir para vocês fecharem um pouquinho o áudio de vocês enquanto eu estiver falando e abrirem o áudio somente quando vocês tiverem perguntas, tá bom? Por favor, para não dar muita interferência. Ok, sistema endócrino nós vamos dividir em cinco grandes temas, que vão ser distribuídos em 4 aulas. O primeiro deles, né, os primeiros temas vai ser uma descrição geral do sistema endócrino, com toda a parte conceitual, e nós vamos já introduzir o sistema endócrino falando sobre hipotálamo e hipófise. A próxima aula vai ser sobre tireoide e os mecanismos de controle dos níveis de cálcio, ou seja, o metabolismo do cálcio. Depois sobre pâncreas e adrenais, então nessa aula a gente vai estar falando dos mecanismos endócrinos de controle do metabolismo energético. E finalmente a aula sobre reprodução, ok? Bom, então o sistema endócrino, ele apresenta entre as suas funções garantir a homeostasia do meio interno, então é um dos sistemas de controle de todas as demais funções no organismo, junto com o sistema nervoso. Tem a função de promover o crescimento e o desenvolvimento e a renovação tecidual e também garantir a reprodução. E, inclusive, a gente vai dedicar uma aula para falar sobre isso. Quais são as características do sistema endócrino? Bom, o sistema endócrino, ele exerce a sua função por meio da produção de moléculas sinalizadoras, que são chamadas de hormônios. Essas moléculas sinalizadoras, elas vão fazer um fluxo de informação entre a célula produtora dessa molécula sinalizadora e a célula alvo, onde a resposta vai ser desencadeada. Tendo, inclusive, né, a possibilidade que essa célula-alvo seja a própria célula produtora da molécula sinalizadora ou uma outra célula produtora de novas moléculas sinalizadoras. E a gente vai ver muito isso. Hormônios que são produzidos por determinadas estruturas que vão agir em outras células endócrinas que vão produzir outras moléculas sinalizadoras que vão atuar em tecidos-alvo. Então, as características principais, né, fundamentais do sistema endócrino estão aí. Moléculas sinalizadoras e um fluxo de informação. Bom, o que é essa molécula sinalizadora, né, conhecida como hormônio? O hormônio, essa palavra vem do grego hormein, que significa excitar, porque é exatamente essa função, né, descrita para essa molécula sinalizadora. Ela vai excitar, ela vai estimular uma célula-alvo a desencadear uma resposta, né? Existem várias definições para hormônio. A definição clássica de hormônio é uma substância que é produzida por glândulas endócrinas e mistas e que vai ser transportada pelo sangue para um órgão-alvo ou sobre células amplamente distribuídas pelo corpo. Ou seja, a definição clássica do hormônio ela foi atribuída para aquelas moléculas que são lançadas na corrente sanguínea e que vão atuar em células-alvo distantes. No entanto, hoje a gente sabe que existem moléculas sinalizadoras que agem em células
no próprio tecido ou na própria célula produtora dessa molécula sinalizadora. Então, a definição melhor que a gente atribui hoje ao hormônio é uma substância química que não é nutriente, capaz de conduzir informações entre duas células. Ainda assim, a gente tem que lembrar que existe um mecanismo autócrino, que é o que está mostrando essa figura. Nessa figura, a gente tem os tipos de sinalização hormonal. Aquela que é a clássica, que está aqui em cima à direita, onde células produtoras das moléculas sinalizadoras lançam na corrente sanguínea essas moléculas sinalizadoras, ou hormônios, que vão agir em células-alvo distantes. Além disso, a gente tem a sinalização parácrina, que é o que está aqui embaixo. Uma célula produtora de molécula sinalizadora libera essa molécula sinalizadora que age no próprio tecido em células adjacentes. A gente vai ver muito essa sinalização no trato gastrointestinal, por exemplo. E a sinalização autócrina, né, é quando a célula produz uma molécula sinalizadora que é lançada para o meio externo, mas que se liga a receptores na própria membrana dessa célula. Tá? Também temos vários exemplos disso em sistema digestório, sistema renal e na próprio sistema nervoso central a gente tem essa sinalização acontecendo. Né? Muito bem. Bom, falando um pouco mais dessas substâncias sinalizadoras ou hormônios, né? A gente pode dividi-las ou classificá-las de diferentes maneiras. Uma maneira de classificar é quanto à sua natureza química. Então, existem hormônios que têm natureza química proteica, né? E por isso são hidrossolúveis, né? Então, passíveis de ser carreadas em meio aquoso, né? Ou substâncias de natureza lipossolúvel ou esteroídica, que são os esteroides. Tá? Então, a gente pode classificar nesses dois grupos. E aqui a gente tem uma tabela que mostra alguns exemplos, né? Alguns exemplos de hormônios de natureza proteica. Então, a gente tem, inclusive, hormônios que são derivados de aminoácidos, né? Ou seja, aminoácidos modificados, por exemplo, a norepinefrina, moléculas sinalizadoras peptídicas, como por exemplo a ocitocina, a gente vai falar da ocitocina hoje ainda, e proteínas ou polipeptídeos, né? Que tem cadeias mais longas de resíduos de aminoácidos, como por exemplo o hormônio de crescimento, que também vamos falar hoje. E a outra classe são dos hormônios de natureza esteroídica, né, dos esteroides, como por exemplo os esteroides produzidos pelas gônadas, né, aqui no exemplo testosterona e progesterona. Ok. Esses hormônios, então, sendo proteínas, né, hidrossolúveis ou esteroides, eles vão agir em células-alvo. Bom, aqui essas figuras mostram como ocorre a síntese dessas substâncias. A síntese dos hormônios de natureza proteica, né, vocês sabem bem, vai envolver, né, um gene, né, precursor, né, que vai ter a sua expressão, né, controlada, né, por outras moléculas sinalizadoras, a gente vai falar bastante sobre isso também, né, que vão ser transcritos, né? E a partir daí vão ser codificados em proteínas, né? Ou polipeptídeos. Essa síntese ocorre então nessas células que são as células produtoras, né? Dos hormônios. Esses hormônios proteicos ou de natureza proteica vão ser lançados para fora da célula e vão agir em receptores presentes na célula-alvo que estão na membrana plasmática dessa célula-alvo. Muito bem. Já os hormônios de natureza lipídica, né, eles têm sempre como origem o colesterol
E aí esse colesterol, por uma cascata de reações catalisadas por diferentes enzimas, vai sendo modificado nas substâncias próprias daquela célula produtora desse hormônio, né? Então aqui no caso, por exemplo, nos ovários, né? Colesterol dá origem a progestinas, que dão origem a andrógenos e vão se transformar em estrógenos e progesterona. Já nos testículos, esses andrógenos vão dar origem à testosterona. Então, essa cascata enzimática, essa via enzimática, vai ser específica e característica da célula produtora desse hormônio. Bom, os hormônios de natureza esteroídica são lipossolúveis, então eles atravessam facilmente a membrana, tanto da célula produtora quanto da célula alvo. Então, esses hormônios, eles vão ter os seus receptores dentro da célula alvo. Tá? Seja um receptor citoplasmático ou seja um receptor nuclear. Muito bem, então a gente tem hormônios esteroídicos, né, que vão atravessar a membrana e vão agir em receptores, né, citosólicos ou nucleares. Normalmente esses hormônios vão afetar regiões promotoras gênicas para com isso modificar a expressão de proteínas segundo a célula-alvo. Muito bem. Existem algumas exceções, né, a esse mecanismo de ação, né, ou de interação no tecido-alvo dos hormônios, né? Então, nada, né, na biologia, ela é isenta de exceções, né? Qual é a exceção aqui nesse caso? A gente tem hormônios de natureza proteica, que na verdade são modificações de aminoácidos, que não tem o seu receptor na membrana plasmática e que tem o receptor dentro da célula-alvo. E isso se dá porque são aminoácidos lipossolúveis, né? Então eles atravessam mais facilmente a membrana, como por exemplo os hormônios da tireoide. Os hormônios da tireoide que derivam, né, da tirosina, eles atravessam a membrana e vão agir em proteína, vão se complexar com proteínas citosólicas para poder, então, induzir o seu efeito na célula-alvo. Muito bem. As funções, né, do sistema endócrino, como eu já falei, né, entre elas regular essa homeostasia, que é esse balanço, esse equilíbrio do meio interno, né? Tudo no nosso organismo, ele depende desse balanço, desse equilíbrio, da manutenção, né, de um valor, né, fisiológico para o seu bom funcionamento. Então, essa tabela que mostra, né, alguns exemplos, a gente pegar oxigênio, por exemplo, o balanço normal, né, no equilíbrio, é entre 35 a 45 milímetros de mercúrio, né, no seu valor. E aqui tem uma faixa, né, que ela pode variar de 10 até 1000, né? Então, existem mecanismos de controle para manter o oxigênio nessa faixa de equilíbrio, nessa faixa de funcionamento adequado. E isso para todos os outros constituintes no nosso organismo e para todas as funções que acontecem, né? Todas as variáveis que acontecem no nosso corpo. Bom, esses mecanismos de controle, de manutenção, né, desses valores fisiológicos, eles podem se dar através de dois tipos de efeitos, né, ou de respostas, que são efeitos ou respostas, como a gente chama, de retroalimentação ou feedback, né? Então, o que é esse feedback? Bom, como a gente costuma usar, né? O que é um feedback? Você faz algo e recebe da pessoa para a qual você comunica algo ou faz algo, uma resposta. E essa resposta pode produzir agora uma alteração da minha parte, né? Então, é isso, feedback. Esse feedback ele pode ser negativo ou positivo, tá? Então, assim que um valor no nosso organismo se modifica, o valor fisiológico se modifica, então, por exemplo, o oxigênio,
que deveria estar naquela faixa, né, em torno de 40, 45 milímetros de mercúrio, passa para 20 milímetros de mercúrio, por exemplo, cai os níveis de oxigênio, isso vai produzir um efeito. Para quê? Para elevação dos níveis de oxigênio no nosso organismo, que no caso, por exemplo, vai ser aumentar a frequência respiratória, né? Para captar mais oxigênio. Muito bem, então tem uma queda no oxigênio e isso produz uma resposta. E essa resposta vai levar a um aumento no oxigênio. Ora, esse aumento do oxigênio faz com que esses níveis de oxigênio voltem ao normal. E aí cessa esses eventos que tendem a elevar ainda mais o oxigênio. Então, isso é um feedback, um tipo de retroalimentação, nesse caso negativa, né? Então, o efeito foi aumento no oxigênio e agora cessa todos aqueles mecanismos que me levaram ao aumento da frequência respiratória. Eu não preciso mais disso, né? Enfim. Então, aqui a figurinha mostra, né, enfim, um gráfico, né, um esquema genérico de retroalimentação. Como eu disse, a gente tem negativa e positiva. Então, essa figura aqui mostra um exemplo de retroalimentação negativa. Então, por exemplo, regulação da pressão arterial, regulação da glicemia, regulação da pressão parcial de gás carbônico, de oxigênio, enfim, né? A grande maioria dos eventos de controle endócrino se dá por uma retroalimentação negativa, tá? Então, tem um estímulo, altera alguma coisa, como por exemplo a pressão arterial, são desencadeadas respostas para corrigir a pressão arterial, e aí quando a pressão arterial volta ao normal, cessa esse estímulo que produziam esses eventos, né? Retroalimentação negativa. Já a retroalimentação positiva, né, como o nome diz, há um reforço para que aquela ação, aquela resposta continue acontecendo. Esse tipo de retroalimentação, né, o feedback positivo, ele é mais raro no nosso organismo, né? Dois exemplos clássicos para retroalimentação positiva são o parto, né? A amamentação, a gente vai falar da ocitocina hoje, que está envolvida com parto e a amamentação, né? Então, quando o bebê suga, né, a mama da mãe, né, esse é um estímulo para a liberação de ocitocina que vai contrair as glândulas mamárias para mais leite ser ejetado. Quanto mais leite é ejetado e mais o bebê suga as glândulas, né, o peito da mãe e estimula as glândulas mamárias, mais ocitocina é liberado, né? A mesma coisa no parto. Quanto maior for a dilatação uterina por conta do feto, né, mais ocitocina é produzida e aí maior a contração, e aí isso vai estimulando cada vez mais, preparando então para o parto, ok? Retroalimentação positiva. Bom, nós vamos estar falando então das glândulas endócrinas. Aqui tem uma figura mostrando de quais glândulas que a gente vai estar abordando, né, na disciplina. Nós vamos falar hoje sobre o eixo hipotálamo-hipófise, né? Depois nós vamos falar sobre a tireoide e paratireoides. Nós vamos ter um momento em que a gente vai falar sobre metabolismo energético, então a gente vai falar das suprarrenais e do pâncreas endócrino. E no final, a aula sobre sistema reprodutor. E aqui estão as localizações das diferentes glândulas, mas a gente vai voltar a falar sobre isso em cada uma dessas aulas. Começando, então, falando sobre o sistema endócrino central, o eixo hipotálamo-hipófise. Muito bem, vocês já ouviram falar do hipotálamo, obviamente, Massa trouxe para vocês, né? O hipotálamo, ele é considerado o cérebro do sistema endócrino. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele controla toda a função endócrina do organismo. Não existe nenhuma função no organismo que não seja controlada pelo hipotálamo, direta ou indiretamente falando, tá? Ele vai diretamente atuar na hipófise, né? Tanto na adenopófise quanto na produção dos hormônios na neurohipófise, né? Então tem uma ação direta na hipófise e também ele vai controlar
por meio dos produtos da hipófise nas demais glândulas endócrinas do organismo. Então, como eu disse, não vai ter nenhuma função que não passe pelo controle hipotalâmico. E é o hipotálamo que também faz essa integração entre o sistema nervoso central, né, e o sistema endócrino. Então, ele é esse órgão, né, de regulação do funcionamento do controle neuroendócrino. Ok, essa figura mostra, aqui eu não chamei atenção para vocês, né, mas aqui está a estrutura hipotalâmica, e aqui já em rosa, né, mostrando a estrutura do pedúnculo hipofisário. Então, aqui a gente tem isso ampliado, né, num esquema, né, toda a região hipotalâmica, e aqui o pedúnculo hipofisário. O hipotálamo, ele é constituído de grupamentos de células neurais, né, que a gente chama de núcleos, né? Então, o hipotálamo é constituído de uma série de núcleos hipotalâmicos, né, que recebem denominação, né, própria. Então, para cada um desses núcleos aqui, né, ilustrados com colorações diferentes, né, há um tipo de resposta, né, no organismo de controle sendo executado, né, e aí há uma denominação diferenciada para cada um desses núcleos. Ok, nós vamos estar falando de dois núcleos principalmente, quando a gente vai falando do controle endócrino mediado pelo hipotálamo, que é o núcleo paraventricular, que está aqui, é esse triângulo verdinho aqui, ou aqui o roxinho mostrado, tá? E também do núcleo supraóptico, que ele está mostrado aqui. Ele chama supraóptico porque ele está acima do nervo óptico, ou da saída do nervo óptico, tá? Então aqui em laranja, nessa figurinha à esquerda em cima, é esse núcleo aqui, o supraóptico, tá? Muito bem. E aqui a gente já vê o detalhe do pedúnculo hipofisário, né? Então, a gente tem um eixo aqui, né? E aqui a glândula hipofisária, ou hipófise. Antes a gente chamava essa glândula de pituitária. Esse nome já caiu em desuso, mas vocês ainda vão ver em várias figuras e livros, né? Pituitária. É sinônimo de hipófise. A hipófise no indivíduo adulto, na verdade, depois do nascimento, né? Ele é constituída de duas regiões diferentes. O que a gente chama de hipófise anterior, que é sinônimo de adenohipófise, e a hipófise posterior, né, que é sinônimo de neurohipófise. E tem esse nome anterior porque fica orientada para a face anterior do indivíduo e a posterior para as costas, né? Muito bem, essas duas estruturas, elas são completamente diferentes, elas só estão localizadas na mesma estrutura que é a hipófise, mas elas são muito diferentes, tá? E aqui a gente já vê também, e eu vou explicar essas diferenças já já, e aqui a gente já vê também, né, a comunicação entre o hipotálamo e a hipófise. Quando a gente fala de adenohipófise, que é essa hipófise anterior, essa comunicação se dá pelo sangue, por uma estrutura sanguínea, uma vasculatura especializada, que é o sistema porta-hipotálamo-hipófise, tá? É uma vasculatura, são os vasos sanguíneos que irrigam exclusivamente essa região, conectando hipotálamo com hipófise. Já a comunicação do hipotálamo com a neurohipófise se dá por um eixo axonal, ou seja, são os axônios das células nervosas hipotalâmicas do núcleo supraóptico e do núcleo paraventricular que chegam até a neurohipófise, tá? Então, são vias de comunicação bem diferentes. Quais são os produtos produzidos pelo hipotálamo que vão, então, interferir
na função adenipofisária. Então, o hipotálamo vai produzir hormônios que serão liberados nesse sistema porta-hipotálamo-hipofisário e que vão chegar à adenipófise e, por isso, controlar a atividade da adenipófise. E aqui está uma lista deles. Existem hormônios que são ativadores da liberação dos hormônios hipofisários, então são os hormônios liberadores que estão aí em verde. E a gente tem fatores hipotalâmicos que inibem a atividade da adenipófise, então são os fatores inibidores, tá? Nós vamos ver com detalhes cada um deles, isso aqui é só uma lista, mas a gente vai percorrer esses hormônios ao longo do sistema endócrino, inclusive mais lá para frente, porque para todos os demais sistemas, nós vamos ter uma aula de controle, e aí quando a gente falar de controle, a gente volta ao sistema endócrino. Ok. Aqui, então, de novo, né, a hipófise ou pituitária mostrando o lobo anterior, aqui está invertida, né, então a face anterior está desse lado direito, a adenipófise está aqui, e lembrando que ela vai receber, né, a influência do hipotálamo por meio do sistema porta-hipotálamo-hipofisário, e aqui o lobo posterior, né, que é a neurohipófise, onde as terminações nervosas desses axônios, cujos corpos celulares estão naqueles núcleos, vão chegar e onde esses neurohormônios serão armazenados. Muito bem, como eu disse, são duas estruturas completamente diferentes, a adenipófise e a neurohipófise, inclusive porque elas têm origem embrionária distinta, tá? Então, a gente mostra um embrião com 4 semanas de vida, né? Se a gente for observar como está essa região hipotálamo-hipófise, que ainda está se desenvolvendo, a gente vai observar que há já uma evaginação, né, do assoalho hipotalâmico, né, em direção a essa parte que vai estar próxima à cavidade oral do feto, e ao mesmo tempo que há também uma evaginação do teto da cavidade oral, né? Então vejam que tem aqui uma evaginação do tecido neural e aqui uma evaginação do tecido oral, neural e oral. Muito bem. Com 8 semanas, né, do embrião, esse pedúnculo, né, formado pela essa evaginação neural permanece. E aquele fragmento, né, da cavidade oral que estava evaginado se destaca da cavidade oral e permanece agora junto ao pedúnculo neural, formando então essa estrutura que é a hipófise. Tá? Então a gente tem 2 tipos de tecidos diferentes. Tá? No desenvolvimento embrionário, então, durante todo o desenvolvimento embrionário, a gente tem uma região que fica entre essas duas estruturas, né? E nessa figura aqui, ela tá meio roxinha, não sei se vocês conseguem ver meu mouse direitinho, mas ele tá aqui, roxinha, que é o que a gente chama de pars intermédia, que é o que a gente chama de hipófise intermediária ou intermédia, tá? Ela permanece durante todo o desenvolvimento embrionário, inclusive produzindo hormônio importante para o desenvolvimento embrionário, né? Que inclusive causa algumas alterações na mãe. Então, por exemplo, um dos hormônios produzidos pela pars intermédia é um hormônio chamado M de Maria, S de sapo, H, MSH, que é do inglês, a sigla do inglês, hormônio estimulante dos melanócitos, que são essas células pigmentares do nosso corpo, na nossa superfície, que dão a coloração para a nossa pele, né? Produzindo melanina, né? Que é um pigmento escuro. Quanto mais células, maior vai ser a produção da melanina, né? E aí a pele vai ficando mais escurecida. Muito bem. E é por isso que a gestante, ela começa a apresentar, depois da 8ª semana,
é uma maior propensão a manchas escuras na pele. E, inclusive, é por conta disso, não sei se vocês já repararam, enfim, né? Que a mãe gestante, né, a mulher gestante, ela começa a apresentar lábios um pouco mais escurecidos. Uma outra coisa bem característica de pigmentação é uma linha de pigmento escuro que desce do umbigo e vai até a região pélvica, fica uma linha mais escurecida. E isso é por conta da produção do MSH pelo feto, que vai acabar agindo na mãe. Ok. Então, aqui é uma figura resumindo tudo isso que eu acabei de falar, né? Vou passar por ela, porque a gente já falou sobre isso, né? Só mostrando aqui os núcleos, supraótico paraventricular, os axônios migrando até a região da neurohipófise, né? E as terminações nervosas aqui. E aqui a adenihipófise com o sistema hipotálamo hipofisário, né? Com essa circulação sanguínea própria. Ok, essa figura é semelhante à anterior, né? Mostrando um pouquinho mais detalhes, né? Agora, que a neurohipófise também tem um sistema vascular, né? Só que é um sistema vascular que conecta com a circulação da cabeça, a circulação sanguínea da cabeça, né? Que vai, então, distribuir esses hormônios que são armazenados na neurohipófise para o resto do corpo. Muito bem, aqui a gente tem uma figura mostrando de que hormônios que a gente vai estar falando, né? Então, dos hormônios adenipofisários estão aqui, né? Os principais, são mais do que esses, mas esses aqui são os principais. Prolactina, que é aquele que vai ser responsável pela produção de leite na mama. O hormônio que é gonadotrófico, então olha o nome que ele diz. Trófico é que ele vai estar direcionado a alguma coisa. Gônadas. Então, são hormônios adenipofisários que vão agir nas gônadas, né? FSH e LH. O hormônio tireotrófico vai agir aonde? Na tireoide. O adrenocorticotrófico, que vai agir aonde? Na córtex da adrenal, das suprarrenais. E o somatotrófico, que vai agir aonde? No corpo todo, somato é corpo, no corpo todo regulando o crescimento. Quem é o somatotrófico? É aquele que é conhecido como hormônio do crescimento. Então, são os hormônios adeno-hipofisários. Já a neurohipófise, ela vai simplesmente armazenar os hormônios que são produzidos naqueles dois núcleos hipotalâmicos, supraóptico e paraventricular. Que hormônios são esses? Ocitocina e o hormônio antidiurético. A ocitocina vai agir, né, em vários tecidos-alvo, mas classicamente nas glândulas mamárias e no útero. E o antidiurético vai regular a função renal. Nós vamos ter uma aula onde a gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Ok, nós vamos começar falando sobre os produtos da neurohipófise, que são os hormônios antidiuréticos, o hormônio antidiurético e o hormônio ocitocina. Essas duas grafias estão corretas, ocitocina com C ou com X, tá? Então, ora eu vou trazer com C, ora com X, enfim, né? Tá tudo certo. Lembrando, esses hormônios são sintetizados no hipotálamo e vão ser transportados pelos axônios até a neurohipófise. E lá eles são armazenados na forma de vesículas. Então, são os botões, né, das terminações nervosas vão liberando essas vesículas e essas vesículas permanecem dentro da neurohipófise. Somente quando a glândula é estimulada via hipotálamo é que essas vesículas se abrem e lançam na corrente sanguínea esses hormônios. Muito bem. Então, a gente vai começar com a neurohipófise, nós vamos falar desses dois hormônios, ocitocina e antidiurético. A ocitocina, classicamente, né, foi a primeira função descrita, né, para a ocitocina, ela atua no tecido muscular liso do útero e das glândulas mamárias. E a gente vai descrever essas atividades. Posteriormente, a gente descobriu, né, foram descobertas novas funções para a ocitocina. E ela
esse hormônio é um hormônio neuromodulador muito importante, né? Assumindo funções moduladoras de outras atividades neurais importantes no organismo, e é também conhecido como o hormônio do amor. E a gente vai ver, a gente vai ver por que já já. E o hormônio antidiurético, como eu disse, né? Ele vai atuar na função renal e vai regular a produção de urina, né? Como o nome já diz, né? Antidiurético. Ele vai reduzir a produção de urina. E pelo mecanismo que a gente vai entender mais lá para frente. Aqui está só um gráfico mostrando enfim, de uma maneira simples, né? Esse mecanismo. Quando cai a quantidade de água no organismo, né? O hormônio antidiurético ele é liberado, ele vai então aumentar a reabsorção de água pelos rins, de maneira que a urina produzida ela seja mais concentrada com um volume menor. Quando tem água corporal em abundância, não tem hormônio antidiurético sendo liberado pela neurohipófise, então a gente não tem esse hormônio circulando, e aí a urina produzida ela é diluída com volume aumentado. Em Brasília, principalmente nessa época do ano, com essa seca toda que a gente atravessa, né? A gente sempre tem hormônio antidiurético circulando, sempre. Mesmo que você diga, eu bebo 3 litros de água por dia, etc. A gente perde muito mais água também nessa época. Então, a gente tem um nível basal de hormônio antidiurético circulando sempre. E aí, só para ilustrar, né? Então, com a presença de ADH, a água é reabsorvida e a urina, então, produzida, ela é concentrada. E na ausência de ADH, a água permanece nos túbulos renais, vai constituir, então, parte da urina, e a urina, então, ela é mais diluída e mais volumosa. A gente vai entender esse mecanismo lá na frente, o último módulo, as últimas aulas vão ser sobre isso. Então, aguardem as cenas dos próximos capítulos. Ok, vamos para a neurohipófise agora, ocitocina. Professora, Pois não. e se a gente estiver muito bem hidratado, a gente vai continuar produzindo esse hormônio? Se você tiver com um volume de água, né, superior àquele valor do valor fisiológico, né, para água, e quando a gente fala de água, a gente não está falando de só das moléculas de água no organismo, mas como a água está distribuída no nosso organismo, né, isso vai modificar a concentração do nosso plasma, no nosso sangue, de todos os líquidos corporais, e também modifica a pressão arterial. Se tudo isso estiver normalizado, a sua urina ela pode ser diluída e mais volumosa, tá? Mas, como eu disse, nessa época do ano a gente costuma ter níveis basais de ADH circulando, sim. Respondi sua pergunta? Sim, sim. Uma outra pergunta. Pois não. Existe alguma ligação entre ocitocina e memórias emocionais? Sim, e eu espero poder falar um pouquinho mais sobre isso já já. Tá ok. Tá bom? E se eu não aprofundar do jeito que você deseja, você me pergunta novamente. E eu também tenho muito material para mandar para vocês, né? Esse é um assunto que me interessa muito. Eu estudei bastante ocitocina e esses mecanismos de neuromodulação mediados pela ocitocina. Eu tenho bastante material para mandar para vocês, se vocês quiserem, tá? Só me pedir. Se puder, pode mandar. Com Se certeza. não Então, se quiser mandar para mim, pode mandar. não, eu ponho no Aprender alguns artigos, algum sim, material, e eu estou com vontade de preparar uma aula só sobre a ocitocina, mais aprofundada, sobre essa neuromodulação do humor, do bem-estar, enfim, que é onde ela atua muito fortemente. E está ligado também ao papel cognitivo. E aí eu ponho para vocês também. Tá ok, obrigado. Sim. Bom, o papel clássico da ocitocina, como eu já falei, né, é atuar na musculatura lisa de 2 tecidos da mulher, né, que são as glândulas mamárias
E aí o papel dela é na ejeção de leite, né, durante a amamentação, e nas células da musculatura lisa uterina durante o parto, tá? E como eu já havia mencionado lá atrás, esse é um dos hormônios que age sobre o feedback positivo. Quanto maior a estimulação, maior a liberação, né, do hormônio. E eu vou falar de cada um desses mecanismos mais aprofundados agora. Bom, quem que é a ocitocina, né? A ocitocina é um peptídeo de 9 resíduos de aminoácidos. Ele foi descrito em 1910, né? Na verdade, o peptídeo ainda não era conhecido, mas já se sabia que a hipófise era capaz de que um componente da hipófise, na verdade eles trabalhavam com extrato da hipófise, era capaz de agir e estimular a musculatura do útero. Um pouquinho, né, depois, mas no mesmo ano, né, outros pesquisadores também mostraram que também agia na musculatura da glândula mamária e causava ejeção de leite. Foi só 40 anos depois que outros pesquisadores descreveram a estrutura desse peptídeo, né, e como ele era sintetizado. Em 84 foi descrita a estrutura do gene, né? Então foi na década de 80 que, como eu falei, né, que começou a surgir a biologia molecular e toda essa parte, né, do conhecimento dos genes, enfim, inclusive da descrição, né, da estrutura gênica. E foi só na década de 90, né, que o seu receptor foi descrito, tá? Como é um hormônio de natureza peptídica, o seu receptor está na membrana plasmática. Ok, aqui está de novo, né, a estrutura da ocitocina, e aqui embaixo a gente tem um outro hormônio também da neurohipófise, né, o hipotalâmico, que também era armazenado na neurohipófise, que é o ADH, que é, na espécie humana, a vasopressina, tá? Vasopressina, na espécie humana, na gente, é o hormônio antidiurético, tá? É um hormônio muito conservado em todos os vertebrados, né, com algumas modificações de alguns resíduos de aminoácidos, e aí vão recebendo nomes diferentes, arginina, vasopressina, lisina, vasopressina, enfim, né? Por isso que a gente chama hormônio antidiurético para não causar muita confusão, tá? Mas na verdade, é uma família de hormônios. Vejam que a ocitocina e a vasopressina são muito parecidos, tem 2 resíduos de aminoácidos diferentes, né? Aqui o resíduo número 3, né? E aqui o resíduo número 8, tá? Ou seja, existem alguns tecidos onde ambos podem agir, desencadeando a mesma resposta. Não são todos os tecidos, mas alguns tecidos, eles têm a mesma função. Muito bem. Por que a ocitocina é considerada o hormônio do amor, né? Então vamos entender primeiro o que é, né, a biologia do amor. Tem um livro muito interessante, que eu recomendo que vocês, se não leram ainda, leiam, que é Os Dragões do Éden. É um livro da Lynn Margulis, que ela foi a esposa do Carl Sagan. É uma bióloga, trabalhava com evolução, né? E ela, nesse livro, ela falou sobre a evolução do cérebro. E lá ela já apresenta, né, que o amor, ela é uma invenção dos mamíferos, ou seja, o amor ele apareceria somente e exclusivamente nos mamíferos. E como é que isso é explicado biologicamente falando, né? Bom, existem vários neurohormônios que vão estar relacionados com a interação entre os mamíferos, né? Interespécies e entre espécies, né? Bom, interespécies a gente vai estar falando principalmente aqui, tá? Dopamina, né, que vocês já ouviram falar, ela está muito relacionada à sensação de recompensa. E por isso ela vai estar acionada também naquelas respostas dos vícios e das dependências que alguém perguntou aí, que a gente vai poder aprofundar mais lá na frente, tá?
Essa sensação de recompensa, né, ela evoluiu nos mamíferos para fazer com que os indivíduos se sentissem motivados a preferir um tipo de parceiro específico, de maneira a minimizar o gasto de energia. Ou seja, um parceiro em que a probabilidade de gerar uma prole, né, com mais sucesso, né, ou seja, a preservação da espécie fosse melhor conseguida, né, com mais eficiência. Tá? Então, dopamina está ligado nesse mecanismo de atração para motivar os indivíduos a preferir um parceiro ou uma parceira, né, que vão gerar uma maior chance, né, com maior chance, uma prole com maior sucesso, né? Bom, uma evolução, né, uma etapa posterior na evolução, né, do que é essa biologia, né, do amor, é o aparecimento de moléculas que são chamadas de MHC, que é um complexo de histocompatibilidade. Essas moléculas do MHC, elas levam, né, a os mamíferos se sentirem atraídos quimicamente falando, pelo cheiro, tá? Então, é a atração química. Quanto mais diferentes forem essas moléculas, maior é a atração entre os parceiros. Então, aquela coisa de que se eu sou mais diferente quimicamente de outra pessoa, a minha chance, em termos de moléculas MHC, a chance de eu me sentir mais atraída por essa, quimicamente falando, né, por essa pessoa é maior do que se ela tivesse moléculas MHC mais parecidas com as minhas, tá? Por quê? Porque quanto maior a variação, né, da histocompatibilidade, a prole gerada vai ter mais condição de sobrevivência a respostas a provocações do meio externo, como, por exemplo, vírus, bactérias, enfim, infecções, né? Então, quanto maior for essa combinação, melhor a chance da prole sobreviver a dificuldades externas impostas por micro-organismos, né? Então, a ligação entre o cheiro e a escolha do parceiro, a famosa química entre os casais, tá? Muito bem. Isso foi evoluindo ainda mais, né, nos mamíferos, e aí nem todas as espécies de mamíferos têm essa estratégia, né, ou apresentam esse mecanismo por meio da ocitocina. A ocitocina é a molécula que vai fazer com que aconteça o apego. O apego é aquela motivação dos indivíduos, parceiros, permanecerem juntos, de maneira a otimizar o uso da energia, ao mesmo tempo que aumenta as chances de sobrevivência dos filhotes. Por quê? Porque se no mamífero, né, o macho e a fêmea, depois de acasalarem e tiverem, né, seus filhotes, né, a sua cria, permanecerem juntos cuidando dos filhotes, maior é a chance de sobrevivência desses filhotes, né? Então, a ocitocina, ela é a molécula responsável por isso. Então, aqui tem uma... Professora, Eu. a ocitocina, ela é exclusiva dos mamíferos ou ela surgiu primeiro nos mamíferos? Não, ela não é exclusiva dos mamíferos, ela ocorre desde os vertebrados que apareceram evolutivamente primeiro, então os peixes, por exemplo, já têm ocitocina. O que muda é a presença desses receptores em determinados tecidos. Isso foi mudando ao longo da evolução. Inclusive, se a gente pegar nos mamíferos, né, nem todos os mamíferos têm receptores de ocitocina nos mesmos tecidos. Tá? Então, não é a presença da ocitocina, mas sim do receptor e onde esse receptor está localizado. E isso vai mudar o papel desse hormônio no organismo. Ok? Ok. Isso vale para as aves também? Então, não. Em aves não tem. Só em mamíferos.
essa função relacionada às relações interespecíficas, né, e de acasalamento e o que mantém, né, os casais juntos somente em mamíferos e mesmo assim em poucas espécies. Mas e no caso das aves monogâmicas? Tipo, o que mantém elas juntas, então? São outros mecanismos que eu não sei se a gente conhece bem ainda. Entendi. Tá bom? Aqui está mostrando a ocitocina na primeira linha aqui, né? Nos mamíferos placentários, alguns marsupiais, etc. E aqui os seus análogos. Vejam que a gente tem, né, esses peptídeos presentes desde moluscos, desde invertebrados, mas eles começam a assumir esse papel mais neuromodulador somente nos vertebrados e principalmente nos mamíferos. Tá? Só para mostrar que é uma família muito conservada, evolutivamente falando. Ok. Bom, então, lembrando que eles são hormônios produzidos pelo hipotálamo, por aqueles dois núcleos, paraventricular e supraóptico. Aqui a gente está mostrando novamente o paraventricular e o supraóptico, né? Então, esses dois grupos celulares vão produzir ocitocina, que é armazenada na neurohipófise, e quando há o estímulo, a neurohipófise é liberada. No entanto, essas células, elas podem também liberar a ocitocina para outros tecidos hipotalâmicos, e a gente hoje já sabe que outros tecidos são capazes de produzir ocitocina, tá? Então, os hormônios magnocelulares vão liberar essa ocitocina para o sangue, né? Por meio da liberação da neurohipófise, e também em regiões no cérebro, como amígdala, núcleo accumbens e outras regiões que estão associadas a comportamento. E é por isso que o comportamento também está relacionado a essa interação dentro da mesma espécie entre os parceiros. Bom, como eu já disse, as ações típicas de ocitocina periférica, estimulação da musculatura lisa uterina e ejeção de leite, mas hoje a gente já sabe que a ocitocina também é produzida em outros tecidos, como útero, placenta, membrana amniótica, corpo lúteo, testículos e o coração também produz ocitocina. A ocitocina, ela age por meio da interação a um receptor que está acoplado à proteína G, que também está presente em rim, coração, timo, pâncreas e adipócitos. Ou seja, não só músculo liso ou células do sistema nervoso central tem receptor para ocitocina. A gente tem esses receptores distribuídos em outras regiões do organismo, tá? Já foi mostrado, né, em camundongos nocaute para o receptor de ocitocina, ou seja, eles não produzem, né, não expressam o receptor de ocitocina, né, que não apresentam, então, camundongos nocaute, né, para o receptor, eles não apresentam disfunção na fertilidade ou no comportamento sexual, então não afeta, né, a ausência de interação da ocitocina com seus receptores, não afeta a fertilidade ou comportamento sexual, mas sim comportamentos sexuais, incluindo agressividade nos machos, diminui a interação entre a mãe e a prole, quando eu não tenho receptor de ocitocina, ou ele está expresso em menor quantidade, né? Além disso, apresentam obesidade e uma disfunção no controle da temperatura corporal quando são expostos ao frio, ou seja, mostrando que realmente a ocitocina tem um papel periférico muito maior do que aquele que classicamente havia sido atribuído a ela. A ocitocina, ela é um potente estimulador de ereções espontâneas em ratos, está envolvida na ejaculação e também está envolvido no orgasmo, tanto em machos quanto em fêmeas. Ok. Vamos aprofundar um pouquinho essa questão da ejeção do leite. Então, primeiro vamos falar sobre esse mecanismo da lactogênese. Aqui a gente tem o desenvolvimento, né, do tecido mamário ao longo, né, do estágio de desenvolvimento da mulher,
né? E aqui na última coluna à direita, quais são os hormônios envolvidos, né? Então, no início, né, são glândulas mamárias rudimentares. A partir da puberdade, por meio do aumento dos hormônios esteroídicos femininos, progesterona e estrógeno, as glândulas mamárias começam a se desenvolver, inclusive em tamanho. E aí, durante a gestação, então, por conta do aumento de progesterona e estradiol, mas também por conta da liberação de prolactina e do hormônio estimulante da prolactina, a gente começa a ter o desenvolvimento dos alvéolos, né, produtores de leite, né, e também de toda a via dos tubos lactíferos. E aí, após o parto, com a mulher amamentando, e aí também com isso o aumento dos níveis de ocitocina circulantes, o leite, e obviamente, né, a prolactina sempre aumentados, leite é produzido e começa a ser ejetado na presença de ocitocina. Essa figura mostra, então, um detalhe, né, de uma glândula, de um alvéolo da glândula mamária, mostrando na periferia as células acinárias, que são as células produtoras de leite. Essas vesículas, né, ou grânulos de leite são ejetados para essa luz do ácido, e aí no momento em que isso é estimulado por... Deixa eu dar mais aqui. Estimulado por prolactina, e no momento da amamentação, né, quando a glândula mamária ela é sugada, né, os níveis de ocitocina aumentam e a ocitocina vai estimular então a contração dessas células mioepiteliais que circundam o alvéolo, contraindo todo esse alvéolo, e com isso esses grânulos de leite vão sendo ejetados, né, pelo ducto lactífero. Então, é mais uma figura mostrando isso, né? E aqui só lembrando, na verdade, já trazendo uma informação adicional de que progesterona inibe a lactação durante a gravidez, né? Embora a gente já tenha prolactina circulando durante a gestação, ela inibe a interação da prolactina com o receptor, a progesterona inibe, de maneira que não tem leite sendo produzido somente, então, depois do parto. Ok, essa figura mostra então um gráfico com os níveis de ocitocina. Durante a gestação os níveis estão baixos, vai ter um pico aqui de aumento da ocitocina no parto, e aí durante a lactação a ocitocina ela vai estar sempre, na verdade a amamentação, perdão, ela vai estar sempre aumentada. Quando cessa a amamentação, né, os níveis de ocitocina voltam a cair. Existe algo muito interessante com relação à ejeção de leite, né, durante a amamentação. Aqui a gente tem frequência de disparos dos neurônios produtores de ocitocina no momento que aumenta a pressão intramamária, ou seja, o bebê começa a fazer sucção, aumenta a atividade dos neurônios produtores de ocitocina, isso quer dizer que a ocitocina está sendo produzida, e logo depois a gente já começa a ter a ejeção de leite, em segundos depois, tá? O interessante é que já foi mostrado que isso começa depois que a mãe já amamentou pela primeira vez. Então, ela não é aquela mãe que está iniciando, né, a amamentação. E isso isso ainda é mais evidente em mães de segundos ou terceiros filhos, ou seja, que já passaram anteriormente por uma gestação, já amamentaram um filho antes, né, ou uma filha, né, antes. Isso é mais comum, que existe um aumento no disparo da atividade desses hormônios, dessas células produtoras de ocitocina, quando o bebê começa a chorar.
Ou seja, a própria mãe, né, na verdade, as células neuronais, né, são estimuladas por essa sinalização do choro do bebê. Porque o choro do bebê já vai estar associado à necessidade de amamentação. Então, esse gráfico mostra que, aqui é de novo os níveis de ocitocina no eixo Y, o bebê começou a chorar, ele não está nem sugando ainda. Aqui, essas barras mostram a partir do 0 que a sucção começa. Mas olha, o bebê começou a chorar, os níveis de ocitocina já subiram, e subiram muito. Tá? Já preparando a mãe para essa motivação por conta do afeto e do apego a estar com o bebê. E, ao mesmo tempo, preparando a glândula mamária para se prontificar mais, né, rapidamente a ejetar leite. Então, o cérebro é capaz de liberar ocitocina em antecipação a comportamentos e interações futuras. Isso é muito interessante. Bom, alguém perguntar? Professora, Pois não. eu me perdi, tipo, esse aumento de ocitocina quando o bebê começa a chorar é no segundo filho? Não. No primeiro isso já acontece, mas não é a primeira amamentação. Isso precisa de um tempo para que... Ops. Vou desligar aqui meu microfone um pouquinho, só para desligar o telefone. Perdão. Gente, isso faz parte, né? A gente está fazendo home office, o telefone de casa toca. Perdão. Não, o que eu estava falando, precisa primeiro ser estabelecido, né, esse comportamento, né, esse reconhecimento do comportamento por parte da mãe, de que bebê chora porque está com fome. Ai, Deus. Desculpem, gente. Bom, não, é preciso ser estabelecido esse comportamento, então, de relação entre o bebê e a mãe. Então, ela precisa já ter reconhecido que esse comportamento do bebê de choro indica necessidade, né, de amamentação. A partir disso, começa a ocorrer na mãe essa antecipação comportamental de liberação de ocitocina, tá? Então, não precisa ser a segunda gestação, né? A segunda amamentação, o segundo filho, mas precisa ter sido estabelecido esse comportamento previamente, tá? Professora, Pois não. uma memória pode liberar ocitocina? Uhum. Sim, pode. Obrigado. Nada. Bom, ocitocina está relacionada ao parto também, né? Outra resposta de feedback positivo. A partir do crescimento do bebê, né? Ele vai ocupando um volume cada vez maior no útero. E isso vai causando uma distensão da musculatura lisa uterina. E essa distensão maior, né? Vai, a partir de uma determinada etapa do desenvolvimento embrionário, por conta do aumento no número de receptores para ocitocina no útero, começar a induzir contrações uterinas, tá? Essas contrações uterinas tendem a reduzir esse volume, que causa um estressor, né?
e aí isso leva a uma maior distensão uterina e isso estimula mais liberação de ocitocina. E aí isso vai sendo ampliado, 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 até que começam as contrações do parto, propriamente ditas, né? Isso, como eu disse, só vai acontecer quando o número de receptores para ocitocina estiverem aumentados no momento mesmo em que o feto está pronto para o nascimento. Muito bem. Então, aprofundando um pouquinho mais nessa questão, né, da ocitocina no ponto de vista neuroendócrino, né? Como eu disse, o amor, né, essa afetividade, essa relação afetiva entre indivíduos, né? Isso não necessariamente ocorre só entre parceiros e parceiras, né? Mas a gente tem isso com amigos, familiares, né? Inclusive amor universal, né? Isso também está relacionado, né? É uma propriedade que é recente na evolução dos mamíferos e que vai envolver, né, um coquetel de polipeptídeos, neuropeptídeos e neurotransmissores que são ancestrais, né? Então a pergunta foi: ocitocina ela é ancestral, ela já existia, ela existe desde peixes. Na verdade, ela já existe como um análogo desde os invertebrados, mas foi assumindo novas funções ao longo da evolução, por conta da presença desses receptores em determinados tecidos, né? Bom, como é que é então, como se deu essa evolução? Eu já falei daqueles 3 grupos de moléculas, né, que foram acompanhando, né, a evolução, né, da biologia do amor, né? Agora ficando mais na ocitocina, né? Esse amor, né, que é esse amor romântico, né, ele é considerado como um conjunto de atividades que vão estar associadas à aquisição e à retenção das emoções que são necessárias à sobrevivência e à reprodução, ou seja, a manutenção do apego e da motivação para permanecer juntos para que a prole sobreviva, né? E para que novas reproduções aconteçam. Isso tem a ver com a espécie, né, podendo ser continuada, né? Essas emoções elas vão mudar o comportamento de maneira que aumentem a chance de atingir esses objetivos de sobrevivência e de reprodução e de sobrevivência da prole, tá? Bom, esse amor, né, romântico na espécie humana tem uma influência que é cultural, universal e está associado com várias características fisiológicas, psicológicas e comportamentais que são únicas na espécie humana, tá? Existe uma relação, né, entre esse amor romântico, esse namoro, essa afetividade e o impulso sexual, que já ocorre em todos os demais mamíferos, tá? Mas que tem algumas particularidades em algumas espécies de mamíferos, incluindo a espécie humana, né? Essas características, elas são presentes, né, na corte dos mamíferos, que leva, né, a aumento da energia. Então, mais energia, né, os indivíduos vão ter, né, para gastar, inclusive na corte. Uma atenção concentrada. Então, a atenção ela fica direcionada ao parceiro, parceira, né? Uma perseguição obsessiva, que é aquele apego que, em determinadas situações, na espécie humana, é o causador e o que vai levar ao comportamento obsessivo e que pode ser denominado como ciúmes, por exemplo, né? Gestos de filiação, ou seja, aqueles comportamentos em que a gente tende ou os mamíferos que têm, né, essas respostas, a agregar, né, o carinho, a afetividade, a demonstração desse carinho. Guarda possessiva do companheiro, como eu já falei, né, está relacionada à perseguição obsessiva. O comportamento orientado para a meta e a motivação para ganhar o parceiro preferencial. Então, tudo isso aumenta essa afetividade, esse amor romântico e essa vontade, né, de permanecer junto.
Lembrando que a motivação, né, principal, evolutivamente falando, é reprodução e manutenção da prole. Bom, então, como eu disse, o amor vai estar associado a várias vias neuroendócrinas específicas, né? E aí a gente vai ter moléculas diferentes sendo envolvidas em cada uma delas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da ligação, cortou aqui a figura, mas enfim, ligação e afeto, né? As características do propósito vão ser sustentar essa ligação de afiliação por um tempo que é suficiente para completar o cuidado parental, ou seja, manter o casal junto até que a prole já esteja numa fase de desenvolvimento que é capaz de seguir a sua vida por conta própria. Enquanto isso, esses hormônios, né, a ocitocina e os derivados, entre eles a própria vasopressina, vão estar predominando e vão estar sustentando essa ligação. E quais áreas estão envolvidas? Né? O ventral pallidum e o núcleo da RAF. Tá? Muito bem. Os outros comportamentos, né, ou condicionamentos, né, que são, por exemplo, a luxúria, que é essa união sexual com qualquer membro apropriado da espécie, quem estimula isso são os hormônios sexuais, testosterona e estrógeno, e as áreas envolvidas é a amígdala. A atração, né, que já começa aquela química, né, entre parceiros, de maneira a selecionar o parceiro, a focar a atenção no indivíduo que é geneticamente apropriado, com uma economia de tempo e de energia, dopamina, norepinefrina e serotonina. E as áreas são a área regimental ventral e o núcleo accumbens, tá? Então essa é uma evolução, e nós seres humanos passamos por todas essas características. Então, ora a gente tem esses comportamentos, esses condicionamentos mais voltados, né, a essa atração sexual pelo próprio sexo, né? Essa atração, né, de já filiação, né, que envolve já uma afetividade, mas essa ligação de afeto mesmo, de sustentação da ligação, ela só veio com a ocitocina. Muito bem. Quando a gente inicia, né, conhece, né, alguém, inicia um relacionamento, né, afetivo, o início é sempre um gerador de estresse e ansiedade, né? Então é aquele de duvidar da aceitação, de duvidar se a pessoa realmente está interessada, é aquela ansiedade, né, que causa a espera pelo encontro, a ansiedade que causa o próprio encontro, né, os primeiros encontros. Então, tudo isso é natural no início de um relacionamento afetivo amoroso, né? A partir do momento que esse relacionamento ele vai se desenvolvendo, né, e essa filiação, né, essa motivação para estar junto, a intimidade começa, etc., a gente vai saindo dessa situação de estresse, ansiedade, e indo para um estado de mais tranquilidade, serenidade e plenitude. Quem faz essa migração é a ocitocina. É a ocitocina que vai aliviando o estresse, facilitando, então, esse estado de aprofundamento na relação, de mais calmaria, de um lugar que é gostoso partilhar, e enfim, né? Então, ocitocina, tá? Já existem vários estudos que mostram que se você administrar ocitocina, essa ansiedade ela cai na hora, né? Então você já passa para esse lugar de mais tranquilidade e serenidade. E aqui mostrando uma ressonância magnética apontando essa região da amígdala responsável por isso. Ok. Então, a ocitocina, ela vai estar relacionada a esses comportamentos, né? E essas respostas neuromodulatórias, em que ocorre uma associação preferencial e duradoura entre dois indivíduos adultos sexualmente maduros, que vai ser caracterizada por um contato seletivo, uma afiliação e a cópula com o parceiro, ou seja, a preparação para a reprodução. Lembrando novamente que isso tem o papel evolutivo de reproduzir e manter o sucesso da prole, né, do desenvolvimento da prole. Isso mediado pela ocitocina, ocorre em menos de 5% das espécies de mamíferos. Nós somos uma raridade entre todas as espécies animais, onde isso é possível.
tá? E esses padrões, né, que vão estar mantendo a ligação do casal, relação duradoura, afeto duradouro, conexão romântica, relação romântica, tudo isso nesse pacote está associado com outros comportamentos complexos, como a guarda do parceiro, o cuidado parental dos jovens, ou seja, tem vários outros comportamentos e respostas fisiológicas associadas, tá? Esse tipo de associação, então, ela evoluiu como uma resposta adaptativa à necessidade de investimento parental adicional na criação da prole e de mecanismos de preservação dessa união. Como eu disse, isso apareceu evolutivamente, né? E possibilitou com que a prole, o casal permaneça mais tempo unido, então esse investimento parental, no cuidado da prole, em que macho e fêmea permanecem cuidando da prole mais tempo. E com isso, a prole tem uma chance maior de sobrevivência. Em outras palavras, esses relacionamentos românticos e na sua persistência, se dando através da monogamia, ela foi uma necessidade evolutiva em espécies onde o cuidado biparental da prole era fundamental e crítica, tá? Principalmente nas espécies que não vivem em grandes comunidades, porque se a espécie vive em grandes comunidades, esse cuidado da prole pode ser dividido por outras fêmeas, né? Mas em espécies em que isso não ocorre, a presença do macho, né, no cuidado dessa prole é fundamental. E isso, né, traz benefícios claros para ambos os parceiros quando a relação acontece assim. Nos indivíduos humanos, em nós, seres humanos, né, onde isso está presente, né, indivíduos com relações conjugais mais estáveis vivem mais que indivíduos isolados. E aqui, gente, é importante falar, isso não se dá exclusivamente entre um homem e uma mulher, isso pode ocorrer em relacionamentos homossexuais, em mulher e mulher, homem com homem, enfim, todos os formatos, né, possíveis que né, a espécie humana vem, enfim, se relacionando, né? Então, não, isso aqui vai além de gênero, ok? Altos níveis de intimidade, eles estão relacionados negativamente à depressão, ou seja, inibem a tristeza, a depressão, a angústia, a ansiedade, e positivamente com o aumento da função imunológica e a saúde cardiovascular. Então, traz outros benefícios também, tá? Ok, então a ocitocina assume vários papéis além daqueles clássicos, né? Pró-social, né? Então, está presente, a gente já mostrou, né? Tem vários estudos que mostram que pessoas que se engajam em atividades voluntárias, em trabalhos em comunidades, têm níveis de ocitocina mais elevados. E se a gente sabe que a ocitocina traz bem-estar, diminui a ansiedade, diminui o estresse, aumenta a resposta imunitária, existe aqui uma importância muito grande da gente se envolver nesse tipo de ação, tá? Obviamente, não só o papel social, mas da própria vida em si, né? Ocitocina, como eu já falei, facilita o encontro do casal, tira aquela estresse, ansiedade dos primeiros momentos, regula estresse e ansiedade, como eu disse, é fundamental na ligação materna e infantil, tá? Tem um papel importante no orgasmo, tem um papel importante, né, no encontro, na afetividade, seja qual tipo de relação que a gente tenha, não só afetiva amorosa, mas de amizades, de parceria, né, enfim, de companheirismo e também papéis sociais. A liberação de ocitocina depende do contexto social, né? Tem um estudo que mostra que os bezerros liberam mais ocitocina quando sugam o leite diretamente da mama do que quando recebem leite no balde. A mesma coisa quando o bebê recebe o leite a partir da mamadeira, né? A ocitocina ela vai estar aumentada mais, não só na mãe quanto no bebê, se o leite
for o leite direto da mama. A administração de ocitocina combinada com apoio psicológico de um amigo baixou a concentração de cortisol salivar e foi correlacionada com a diminuição de ansiedade e aumento da calma em machos humanos. Ou seja, vários estudos mostrando também com a ocitocina no papel de reguladora de estresse e diminuir a ansiedade. Muito bem, terminamos a ocitocina. A adeno-hipófise tem uma série de produtos, né? Com isso a gente encerra a neurohipófise, perdão, né? Com a ocitocina. Finalizando, ainda tem um pouquinho de tempo de aula, né? Com os produtos da adeno-hipófise, aqui a gente tem a lista dos principais produtos da adeno-hipófise. Nós vamos falar deles em outros momentos. Hoje, eu vou falar de 2 produtos da neurohipófise bem rapidamente, tá? Lembrando que esses hormônios da adeno-hipófise, eles são liberados a partir de estímulos hipotalâmicos que chegam na adeno-hipófise por aquele sistema porta-hipotálamo-hipofisário, né? Aqui tem de novo a figurinha, né? E esses mecanismos são sempre regulados por mecanismos de feedback negativo. Nós vamos exaustivamente passar por isso quando a gente estiver falando de todas as outras glândulas endócrinas, tá? Inclusive falando desses hormônios hipotalâmicos e adeno-hipofisários. Hoje a gente vai finalizar a nossa aula falando de 2 hormônios da adeno-hipófise, que é a prolactina e o hormônio do crescimento. Prolactina nós já falamos, né? Então eu vou rapidamente passar por ela mais uma vez e nós vamos para o hormônio do crescimento. Então, prolactina é o hormônio da adeno-hipófise que é responsável pelo amadurecimento da glândula mamária para que ela seja capaz de produzir leite. Isso se dá durante o início da gestação, muito embora não há receptores ainda suficientes na glândula mamária para o leite ser produzido. A prolactina para o leite ser produzido. Isso porque há uma inibição por meio da progesterona, que é alta durante toda a gestação. Mas após o parto, né, com a presença de prolactina, essas glândulas mamárias são produtoras de leite e a prolactina vai manter essa produção de leite durante toda a fase em que a mulher amamenta, tá? Então, quanto mais ejetado leite, isso vai estimular a liberação de prolactina, é um feedback também positivo aqui, junto com a ocitocina. Professora, Pois não. então após o parto, os níveis de progesterona caem e aumenta o de prolactina. Isso, na verdade, cai os de progesterona, aumenta o prolactina, assim como aumenta a população de receptores à prolactina nas glândulas mamárias. Então, a glândula mamária está mais sensível à prolactina a partir do nascimento do bebê, tá? Mas, E aqui, assim, esse aumento de receptores é no primeiro bebê? E já fica o resto da vida, ou não? não, regride. A glândula mamária para de produzir leite depois que ela deixa de ser estimulada. Mas aí no segundo bebê já produz com mais facilidade. Não, é a mesma coisa. Não foi mostrado uma diferença. Tá? Entendi. Não foi mostrado. Tá? Não tem nenhum estudo que mostre que gestações posteriores e novas proles, digamos assim, mamíferos, pode favorecer a produção de leite mediado por prolactina. Tá? Tá, a senhora falou também que a ocitocina ela está relacionada à ligação materno-infantil e ela está ligada também à ligação paterna? Tem a ver ou não? Tem a ver. Boa pergunta, muito boa a sua pergunta. Então, ocitocina, esses mecanismos neuroendócrinos de afetividade, de amor, né, desse relacionamento afetivo, eles são idênticos no homem e na mulher.
idênticos, não tem diferença, tá? Isso significa que aumentar os níveis de ocitocina paternos pode aumentar o apego e a afetividade, não só com o filho, com a filha, como com a própria esposa, né? Ou com a mãe, né? Enfim, com a mãe. E aí, como aumenta, né, os níveis de ocitocina no homem, né, que não amamenta, né? Como eu mostrei, né, existem vários tipos de comportamentos que são comportamentos de ativação dessa via neuroendócrina, neuromoduladora da ocitocina, né? Então, a aproximação, a afetividade, as trocas, né, afetivas por carinho. Tem um estudo que mostra, por exemplo, né, que aqueles núcleos responsáveis pela produção, né, de ocitocinas cerebrais ligados à afetividade, né, ligados a essa relação amorosa e afetiva, né, eles ficam ativados quando a gente olha fotos das pessoas que a gente gosta. Tem um estudo muito grande feito com homens, isso foi feito só com homens, né? Esse estudo que eu estou falando, mas isso já foi demonstrado em outros trabalhos. Um grupo grande, mais de 1000 homens foram estudados. Eles iam para um equipamento de ressonância magnética nuclear, né? Para ver a atividade desses núcleos, né? Relacionados ao controle neuroendócrino da ocitocina, né? E aí eles recebiam um booking, né? Na verdade, um livro cheio de fotografias de mulheres, né? E entre essas fotografias estava inserida a foto da parceira do homem específico que estava fazendo esse estudo, né? Então, ele começava a passar essas fotos e o tempo inteiro na máquina de ressonância. E eles observaram que quando chegava a foto da pessoa com a qual ele se relacionava e tinha um afeto, né, tinha uma relação afetiva com ela, a atividade desses núcleos aumentava, né? Então, galerinha, nesse momento de distanciamento social, legal a gente ficar trocando fotos entre a gente. Fica a dica. Existe um estudo também, esse estudo é muito lindo, de uma população, né, de uma comunidade asiática da Polinésia, em que os adolescentes, meninas e meninos, são orientados por uma anciã da comunidade a aprenderem a fazerem massagens nas mamas. Não só na própria mama, e isso vale para homens e para mulheres. Na própria mama, no peito, né, no mamilo, etc., como do parceiro, para estimular essa relação afetiva entre os casais. E tem um estudo que mostra que nessa comunidade tem 0 de divórcio ou de separação, né? Por conta dessa prática que os adolescentes aprendem, né? Então, a relação afetiva, a relação conjugal, né? As trocas de carinho, etc., nessa comunidade envolve a automassagem e a massagem da glândula mamária, ou do peito, né? Do mamilo, né? Do parceiro ou da parceira. Porque isso mostra que os níveis de ocitocina aumentam. Ok? Ok. Então, de novo, hashtag fica a dica. Já sabem, um lugar importante de estímulo para aumentar essa relação afetiva. Professora, mais uma pergunta. No caso de pais ausentes, então eles têm uma deficiência nessa liberação de ocitocina? Tipo, não teve muito afeto quando... Pode ser isso.
tem uma outra coisa que é importante estar mencionando: testosterona diminui a expressão de receptores de ocitocina. Então, naturalmente, a expressão de receptores de ocitocina em homens com níveis enfim, na fase reprodutiva, né, onde os níveis de testosterona estão elevados, é menor. Então, custa um pouco mais de trabalho, digamos assim, a afetividade em homens, a manutenção, né, dessa afetividade. Estudos já mostraram que está relacionado a uma diminuição no comportamento monogâmico, né, por conta de um número menor de receptores de ocitocina sendo expressos, por conta da inibição por testosterona. E a senhora falou também que a ocitocina está ligada à atração para um parceiro sexualmente ativo. Sim. Mas e no caso dos pedófilos que têm atração por criança, ela não está sexualmente ativa? Como é que... Não, mas os níveis estão aumentados. Na verdade, vai muito além do que disso, né? Esse tipo de atração, ela não está relacionada à ocitocina. A ocitocina, ela está relacionada a essa ligação afetiva. Se você lembra na tabela que eu mostrei lá atrás, a gente tem outros hormônios que são responsáveis, vou até voltar, porque isso é bem importante. Outros hormônios que são responsáveis... travou aqui. Outros hormônios que são responsáveis por esses outros comportamentos. Essa atração aqui é dopamina, norepinefrina, serotonina, né? Essa questão mais do apego, né, pelo prazer sexual propriamente dito, são os hormônios sexuais, tá? Isso não tem a ver com ocitocina, não. O que você está me perguntando agora. Entendi. Ok. Muito bem, prolactina fechamos. Hormônio do crescimento. Como o nome diz, ele induz crescimento. Ele também recebe o nome de somatropina, né? Porque ele induz o crescimento do corpo, do sômato, que é o corpo, né? E a sua liberação, que é o GH, o hormônio do crescimento, é controlado por um hormônio hipotalâmico, que é o GHRH, que é o hormônio liberador do GH, da adenohipófise. Muito bem. E o hipotálamo também produz um hormônio que inibe a liberação do hormônio do crescimento, que é a somatostatina, tá? Então, são dois hormônios hipotalâmicos que controlam a liberação de GH. Um estimula e o outro inibe. Muito bem. Além de outros fatores, né, que controlam também a liberação desses hormônios hipotalâmicos que vão controlar a liberação de GH. Então, por exemplo, no nosso relógio biológico, esse é um dos principais, né? Os níveis de GH, eles são maiores durante a nossa fase de desenvolvimento maior, que é desde o nascimento, né, até a adolescência. Depois esses níveis começam a diminuir, e aí o hormônio do crescimento, junto com o hormônio da tireoide, vão ser importantes na manutenção do organismo e da renovação celular, tá? Mas aquele crescimento, né, o estiramento, né, o crescimento linear, ele está muito relacionado ao relógio biológico, né, e vai acontecer até a adolescência. Atividade física também estimula, sono estimula o hormônio do crescimento. A gente sabe que o nosso maior pico de liberação de hormônio de crescimento, e por isso, da renovação tecidual, é durante a noite, tá? Frio, estresse, estado alimentar, todos eles vão regular também a liberação de hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento, ele tem dois sítios, digamos assim, de atuação, o direto e o indireto. O indireto é aquele que vai ser mediado por um hormônio hepático, que é um fator de crescimento semelhante à insulina, tá? Porque ele vai agir em tecidos de uma maneira semelhante à insulina. Como é que a insulina age? A gente vai ter uma aula sobre isso, mas ela age de que jeito? Fazendo com que o nosso organismo armazene energia. Então, estoque no tecido muscular proteínas, estoque no tecido adiposo gordura e no nosso
fígado e em outros tecidos, glicose e produtos, né, que podem gerar glicose, como o próprio glicogênio, tá? Tudo isso é importante, porque sem energia o organismo não se renova e não cresce, tá? Já o papel direto, né, do hormônio do crescimento vai ser do tecido ósseo e tecido muscular, ativando e estimulando o crescimento linear ósseo e a deposição, né, e o acúmulo de proteína no tecido muscular para que o músculo também possa crescer acompanhando o crescimento linear ósseo. Então, aqui é uma figura mostrando essas duas ações, direta e indireta, né? Como eu já mencionei, né? O hormônio do crescimento agindo diretamente ou indiretamente através da somatomedina, que é sinônimo daquele fator semelhante à insulina. Ok, isso já falamos. Assim, e a partir do momento que a gente tem maior hormônio do crescimento circulando, né, ou dos fatores semelhantes à insulina circulando, há um feedback negativo, inibindo a liberação de mais hormônio de crescimento. Isso se dá a partir do hormônio hipotalâmico inibidor da liberação de hormônio de crescimento. E essa figura mostra, né, todas as funções do hormônio do crescimento, mediadas pela aquele somatomedina ou insulina-like, ou as ações diretas também aqui sendo mostradas, tá? É uma repetição daquilo que eu falei, mas o que o hormônio do crescimento faz? Basicamente, acúmulo de energia nos tecidos de reserva energética para propiciar o crescimento, né? E síntese de músculo, ossos e renovação celular. Existe um último hormônio que é muito semelhante ao hormônio do crescimento, que é o GH-relina ou grelina, tá? Que é produzido no estômago e no duodeno e que vai modular uma das ações do hormônio de crescimento, que é aquele mediado pelo estado alimentar, tá? Então, na verdade, o que acontece assim, existe um mecanismo de avisar centralmente o organismo de que o organismo se alimentou. Se ele se alimentou, ele vai ter nutrientes necessários para que esses nutrientes virem energia para o organismo. E para que isso aconteça, precisa de hormônio de crescimento, tá? Então, há uma modulação mediada pela grelina nesse mecanismo. Mas a gente, quando falar sobre os mecanismos de controle da função digestória, a gente volta a falar sobre fome, sobre saciedade e esses mecanismos regulados por grelina também. Muito bem, com isso eu encerro a aula de hoje. Eu vou interromper a gravação nesse momento, mas